Sistema dérmico das plantas é um conjunto de tecidos que cobrem e protegem o corpo primário da planta, desempenhando funções essenciais para a sobrevivência, proteção e interação com o ambiente. Ele é composto principalmente pela epiderme, que é a camada de revestimento mais externa, e por estruturas associadas que contribuem para as funções de troca gasosa, defesa e absorção. Composição e constituição do sistema dérmico. Um epiderme é um tecido de revestimento do corpo primário das plantas, originado do meristema apical, especificamente no protoderme. Geralmente apresenta apenas uma camada de células vivas que são vaporizadas e podem variar em forma e tamanho. Na sua parede celular externa, há impregnação por substâncias como ceras e cutina, formando a cutícula, que confere resistência à perda de água e proteção contra agentes externos. As células da epiderme podem diferenciar-se em células especiais, como as células guarda, que participam na formação dos estômatos e podem ter retículas, pelos ou tricomas, que têm funções de defesa, absorção ou reflexão de luz. Estômatos são estruturas que regulam as trocas gasosas e a transpiração, sendo formados por duas células guarda, que delimitam um poro chamado estilo. As células subsidiárias, acompanhando as células guarda, podem ajudar na abertura e fechamento do poro, controlando a entrada de oxigênio e dióxido de carbono, além da perda de vapor de ar. Troncos e células especializadas. Além das células da epiderme, podem existir células específicas com funções de defesa ou absorção, como os pelos radiculares, que ajudam na captação de água e sais minerais do solo. Características gerais das células epiteliais da epiderme variam em forma, cúbica, pavimentar, alongada e tamanho. São vivas e possuem vacúolos bem desenvolvidos. Podem conter cloroplastos, especialmente nas plantas aquáticas por espécies de ambiente úmido, como nas células da epiderme de plantas aquáticas e plantas de ambiente sombreado. Sua parede externa costuma estar impregnada por uma camada de ceras e cutina, formando uma cutícula impermeável que ajuda na conservação da água. Origem e desenvolvimento. A epiderme se origina das divisões anticlinais da protoderme, uma parte do meristema apical. Em algumas espécies, se a protoderme sofre divisões periclinais, a epiderme pode se tornar múltipla, formando várias camadas de células epidermais. Funções do sistema dérmico. Proteção mecânica e química. Formam uma barreira física contra impacto, abrações e agentes patogênicos. A prensa de cutícula e outros revestimentos celulares impede o ataque de micro-organismos ou insetos. Os estomatos controlam otimamente a entrada de clorofila para a fotossíntese e a saída de odores, além de regular a atração, equilibrando as trocas de gases ou controle de água. Absorção de água e sais minerais, presença de pelos radiculares e outros apêndices epidérmicos que aumentam a capacidade de absorção do sistema radicular, proteção contra a radiação solar. Os tricomas e estratificações na epiderme refletem ou dispersam a luz solar, auxiliando na proteção contra raios UV e sobreaquecimento. Defesa e agressões ambientais. Estruturas como pelos e tricomas podem atuar como defesa contra herbívoros ou agentes ambientais adversos. Diferenças entre epiderme simples e múltipla. Epiderme simples, composta por uma única camada de células originadas da protoderme, comum na maioria das plantas. Epiderme múltipla pode ocorrer em espécies que apresentam divisões periclinais na protoderme, formando várias camadas de células epidermais que podem conferir maior proteção ou outras funcionalidades específicas. Resumo das funções mais importantes: estabelecer uma barreira de proteção contra fatores ambientais e agentes patogênicos, controlar as trocas gasosas essenciais para a respiração e fotossíntese através dos estômatos, regulamentar a perda de água, transpiração via cutícula e estômatos, facilitar a absorção de água e sais minerais, especialmente pelo sistema radicular, com estruturas como pelos radiculares. Os somatos são estruturas presentes na epiderme das folhas e outros órgãos tais quanto as trocas gasosas entre a planta e o derme. Eles são formados por duas células guarda que delimitam um poro chamado estilo. Existem diferentes tipos de estomatos classificados com base na disposição das células subsidiárias ao redor das células guarda, além de variações na sua localização e forma, o que influencia suas funções. Tipos de estomatos.
Os principais tipos de estomatos, de acordo com sua disposição e estrutura, são estomatos anomocíticos. Disposição. As subsidiárias não apresentam a disposição diferenciante específica. Elas são semelhantes às células guarda. Características: as células subsidiárias distintas ou diferenciadas ao redor das células guarda. Assim como outros estomatos, facilitam as trocas gasosas, porém sua estrutura mais simples é comum em algumas plantas de ambientes úmidos, ou de menor necessidade de controle rígido da transpiração. Estomatos anisocíticos. Disposição: possuem 3 células subsidiárias de tamanhos diferentes ao redor das células guarda. Características: uma das células subsidiárias é maior ou de formato diferente, criando uma assimetria. Função: permitem um controle mais específico da abertura e fechamento do ostíolo, auxiliando na regulação das trocas gasosas e na transpiração. Estomatos parasíticos possuem 2 células subsidiárias que ficam paralelas às células guarda, posicionadas ao longo do lado maior do estreito pacote estomático. As células subsidiárias são dispostas ao lado das células guarda, paralelas ao eixo do estômago, atuando na abertura e fechamento do poro, ajudam na respiração e no controle da perda de água, sendo típicos em muitas plantas terrestres. Estomatos diacíticos possuem 2 células subsidiárias, cujas paredes comuns formam um ângulo reto com o eixo das células guarda. As células subsidiárias estão dispostas de modo que suas paredes formam um ângulo reto com as células guarda. Controlam a troca de gases e a transpiração de forma eficiente, ajustando-se às condições ambientais. Estomatos tetracíticos. Disposição: tem 4 células subsidiárias, sendo 2 polares e 2 laterais, formando uma estrutura mais complexa. As 4 células subsidiárias são distribuídas ao redor das células guarda, formando um aparelho estomático mais robusto. Permitem um controle mais refinado das trocas gasosas e da perda de água, comum em plantas adaptadas a ambientes xeromórficos. Os estomatos desempenham várias funções essenciais. A regulação das trocas gasosas, permitem a entrada de dióxido de carbono, necessário à fotossíntese, e a saída de oxigênio, produzido nesse processo. Controlam a liberação de vapor de água, ajudando na regulação da perda hídrica da planta, especialmente em ambientes secos. Resposta às condições ambientais: os estomatos podem abrir e fechar de acordo com fatores ambientais, como luz, umidade e disponibilidade de água, contribuindo para a adaptação da planta a diferentes ambientes. Os estomatos podem abrir e fechar de acordo com fatores ambientais, como luz, umidade e disponibilidade de água, contribuindo para a adaptação da planta a diferentes ambientes. Participação na troca de gases, a respiração e fotossíntese facilitam a entrada de gases necessários à respiração aeróbica e a fotossíntese, além da saída dos gases resultantes desses processos. Os tecidos fundamentais e as plantas, também chamados de tecidos de preenchimento ou de sustentação, são essenciais para diversas funções relacionadas ao crescimento, armazenamento e suporte estrutural. Características gerais dos tecidos fundamentais: originam-se do meristema fundamental, constituem a maior parte do volume dos órgãos vegetais. São compostos principalmente por células vivas, com paredes primárias delgadas formadas por celulose, hemicelulose e substâncias péticas. Podem apresentar diferentes tamanhos e formas conforme a função que desempenham. Possuem espaços intercelulares que facilitam trocas de gases e armazenamento. Principais tipos de tecidos fundamentais: parênquima, funcionamento dos espaços internos dos órgãos, armazenamento de reservas nutritivas como amido, lipídios e proteínas. Participação na fotossíntese, especialmente nos tecidos clorofilados. Parênquima clorofilado, reparação e regeneração de tecidos danificados. Cortalizações, córtex de caules e raízes, medula de caules, nervuras de folhas, pericarpo de frutas. colênquima, funções, Proporciona sustentação e flexibilidade às partes jovens da planta. Permite o crescimento longitudinal de órgãos em desenvolvimento, devido à sua capacidade de crescimento e de extensão.
Localizações: abaixo da epiderme, em partes aéreas do caule, folhas e pecilos. Forma camadas contínuas ou pulgões nasais que necessitam de suporte flexível. Esclerênquima. Funções: confere rigidez, suporte e proteção às partes maduras e fortalecidas da planta. Forma uma camada de suporte resistente a ataques físicos, químicos e biológicos devido à lignificação. Localizações: presente na casca de árvores adultas, em partes de frutos maduros, nas fibras de suporte como no linho, cânhamo e sisal, fibras tilemáticas, extratilemáticas e florimáticas. Os aminometrais cumprem funções de preenchimento, armazenamento de reservas, suporte e regeneração, sendo distribuídos em diversas regiões do vegetal, como córtex, medula, folhas, frutos e fibras de suporte, adaptando-se às necessidades específicas de cada órgão. Os tecidos essenciais do sistema fundamental vegetal: parênquima, esclerênquima e coolênquima. Apresentam diferentes tipos e funções, ajustadas às necessidades de suporte, armazenamento e sustentação das plantas. O parênquima auxiliando células com numerosos cloroplastos, situa-se principalmente nas folhas e partes fotossintéticas. Fotossíntese, troca gasosa, armazenamento de reservas de preenchimento ou fundamental. Células isogeométricas com espaços intercelulares pequenos. Localização: córtex de caules e raízes, medula, nervuras de folhas, pericardo de frutos. Preenchimento de espaços internos, armazenamento, cicatrização, transporte de gases. Funções gerais do parênquima: realiza fotossíntese, parênquima clorofilado, armazena nutrientes e reservas energéticas. Cytossim pela cicatrização, regeneração e metabolismo. Ontologia: esclerênquima, fibras. Células alongadas, pouco hidratadas, fortemente lignificadas. Células alongadas, pouco hidratadas, fortemente lignificadas. Sustentação, resistência mecânica dos órgãos maduros, fabricação de fibras têxteis e o cânhamo. Esclerênquima escleridos ou esclerênquima propriamente dito. Células mais arredondadas ou poligonais, fortemente lignificadas. Poder rigidez, suporte estrutural, proteção contra ataques físicos e patógenos. Sede na casca de árvores, casca de frutos, junto à fibra de suporte. Anular, espessamento uniformes ao longo das paredes das células. Lamelar, espessamento localizado na parede em forma de camadas ou lamelas. Lacunar, espessamentos nas paredes que delimitam espaços intercelulares. Confere suporte e flexibilidade às partes jovens da planta. Permite o crescimento longitudinal do órgão em desenvolvimento, devido à sua alta capacidade de distensão. Localizações: abaixo da epiderme, jovens caules, pecilos, folhas e outras partes aéreas, formando uma camada que acompanha o crescimento dessas regiões. Resumindo, tecido de preenchimento, armazenamento e fotossíntese, vários tipos, como clorofiliano de preenchimento. Esclerênquima provê suporte rígido por fibras e células esclerênquimas multilignificadas. Colênquima fornece suporte flexível nas partes jovens, com diferentes tipos de espessamento na parede celular.